Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje o bate-papo aqui vai ser sensacional, turbinado de cafeína. Olha só o nosso convidado, ele foi responsável por trazer o Xbox para o Brasil. E ele tem na bagagem 13 anos de Microsoft e hoje lidera a holding SX Group, que é focada no segmento de consultoria de negócios para jogos eletrônicos e tecnologia, e também é professor da ESPM. O Guilherme Camargo vai vir aqui ao Café com ADM falar sobre a sua trajetória, as oportunidades e desafios no mercado de games do Brasil. Você que curte games não pode perder esse Café com ADM de hoje. E também como, agora para os empresários, para os empreendedores, como usar a gamificação em diversas áreas do seu negócio. Fica ligado que daqui a pouquinho o Guilherme Camargo chega por aqui. Galera, olha só, a gente lançou uma comunidade exclusiva de networking, empreendedores.com.br. Esse é o filho mais novo aqui do Administradores e você tem que fazer parte. Essa comunidade é totalmente focada em networking, em promover conexões avançadas. Você tem que fazer parte, já tem muita gente por lá. Tem os Sharks, tem a Carol Pfeiffer, tem o Semenzato, o Ricardo Amorim, PT Jordan, o Thiago Reis da Suno, tem muita gente, Walter Longo. É impressionante o nível do network que a gente está promovendo nessa comunidade. Entra aí, empreendedores.com.br e vamos fazer network juntos. Guilherme Camargo é publicitário formado pela ESPM, com mais de 20 anos de experiência nas áreas de consumo e tecnologia. Ele atuou por 13 anos na Microsoft, onde foi gerente geral da divisão de games entre 2006 e 2012, sendo responsável por trazer a produção local de consoles e jogos para o Brasil. Em 2012, ele tornou-se sócio e CEO da agência de tecnologia interativa Silks, que em 2018 evoluiu para o SX Group, uma holding composta por 4 empresas e 5 produtos, todos com foco em tecnologia, comunicação e games e gamificação. Desde 2013 ele é professor na pós-graduação da ESPM e também coordenador da pesquisa Game Brasil, o maior painel de comportamento gamer da América Latina. Guilherme Camargo, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Obrigado, Leandro. Muito obrigado aí pela oportunidade de dividir um pouquinho a história. Olha, este Café com ADM de hoje, para mim, vai ser especial, né? Já está sendo, porque, cara, eu sou fanático por games, né? Então, eu não participo daquela briga, né? Do que é melhor, Xbox ou PlayStation. Eu tenho os dois, então... Perfeito. Sou fã dos dois ecossistemas de games. E, então, é uma honra ter você aqui, cara, para contar essa história, bastidores, né? De como é que, enfim, você participou de todo esse movimento, né? Que contribuiu tanto para a indústria de games aqui no Brasil. Então, queria que você começasse aqui, vamos falar um pouquinho de Microsoft, né? Falei aqui, foram 13 anos de Microsoft, então assim, uma senhora escola, né? Conta aí um pouquinho dessa experiência. Não, perfeito, Leandro. Bom, eu comecei na Microsoft em 2000, né? Eu trabalhei, antes de eu trabalhar na Microsoft, eu trabalhei na Rio Blind, que depois virou Diageo, então eu brinco que eu trabalhei com bebida, depois eu trabalhei com jogo, eu só não trabalhei com cigarro, né? Na minha carreira. Mas em 2000, quando eu entrei na Microsoft, eu entrei numa posição de trade marketing, e uma das primeiras viagens internacionais que eu fiz foi para a E3, que é uma feira que acontecia até o ano passado, ano retrasado, em Los Angeles, que mostravam os grandes lançamentos de jogos, né, para o mercado, para justamente fazer o holiday americano, né? E quando eu levei os varejistas, foi o Xbox caixa preta ainda, era o primeiro Xbox. Tinha uma fila de 2-3 horas e a feira era aberta para consumidor na época, eles esperando para jogar, né? E eu não me considero uma pessoa gamer do ponto de vista de entretenimento, eu prefiro talvez outras coisas além dos games, mas aquela situação de eu ver as pessoas apaixonadas por uma coisa, toda essa questão de comunidade me fez querer trabalhar nesse mercado com um pouco mais de foco. E quando o Xbox foi anunciado que viria para o Brasil, né, a gente não teve o primeiro Xbox, o 360 ele foi lançado depois de 1 ano e meio, né, versus o mercado americano. A Microsoft abriu a vaga, né? Eu fui um dos candidatos. Apesar de eu estar na Microsoft, imagina, tinham 30 candidatos internos para a vaga, fora as outras pessoas externas. Aí tive a sorte e a competência de ter sido o primeiro, né, funcionário de Xbox no Brasil. E de lá para cá foi uma trajetória assim. Eu brinco que foi um MBA, um mestrado e um doutorado, porque o Xbox ele começou com um produto importado, então a primeira vez que veio para o Brasil era R$3.000, né? Porque era um produto que a carga tributária, tudo era muito complicado, porque o mercado estava basicamente abandonado, né? No mercado que provavelmente quem teve PlayStation 2 teve PlayStation 2 destravado, o mercado era voltado para essa questão de pirataria, porque o acesso dos games oficiais não existia, né? A Microsoft
foi a primeira das grandes a voltar, a retornar no Brasil e acreditar no mercado brasileiro. E em 2011, a gente trouxe, em 2010, a gente trouxe a fabricação, né? Foi a primeira planta fora da China para produzir o Xbox na Zona Franca de Manaus, para ter um preço mais acessível. E com isso a gente acabou, eu lembro que chegou em R$899. Então isso acabou diminuindo muito o contrabando, né? A venda do Xbox por não canais oficiais, e fez com que o Xbox tivesse 90% de market share do mercado oficial. Então foi uma revolução, né? Acho que foi um relançamento da categoria games no Brasil. Outras empresas vieram, a própria Sony também veio, com fabricação local também do PlayStation. Então acho que a gente fortaleceu o mercado de consumo, e hoje talvez se a gente respira game como oportunidade de negócio, foi muito também por conta dessa atitude que a Microsoft puxou, né, em meados de 2005, 2006. Cara, é fantástico, né? Assim, a gente tá falando aqui de algo, né, que fez parte da história, e isso teve um papel fundamental, né, em todo o desenvolvimento dessa indústria de games aqui no Brasil. Essa questão do Xbox, né, como você falou, né, chegou a ter 90% de market share. Cara, perfeito, impressionante, né? E, bom, isso foi um divisor de águas, então, no mercado de games aqui no Brasil. E eu queria que você comentasse um pouco, né, como é que essa experiência, então, moldou todo esse setor, como é que vem depois a Sony, enfim, quando é que começa realmente, de fato, essa briga, né, pelo menos aqui no Brasil, de Sony versus Microsoft, né, com relação aos consoles. É legal aí a gente saber aí. Quem é nerd vai curtir demais esse Café com a DM de hoje. Aqui eu já tô me balançando aqui na cadeira. Aqui. Imagina os nerds do outro lado ali. Eu vou te falar, Leandro, que eu acho assim, a indústria, a gente sempre teve uma relação muito positiva com todos os principais concorrentes. E no caso do Brasil era muito interessante, porque talvez o principal concorrente da Sony na Microsoft era a própria Sony e Microsoft do ponto de vista, a Sony vendia o produto oficial, mas provavelmente para cada PlayStation 3 importado legalmente, vinha um 9 como bagagem de mão legal ou do mercado paralelo. Então, eu acho que o nosso respeito da parte profissional com os outros executivos era muito mais para a gente tentar construir um mercado de produtos originais do que talvez uma briga qual que é o melhor e qual que é o pior, né? Porque a gente também hoje, no Brasil, a gente tem uma certa defasagem em relação a plataforma, né? A gente está talvez na oitava geração do videogame, mas a grande massa ainda está talvez no PlayStation 4, né? Num Xbox, não no Xbox Series X, está num Xbox antes talvez da grande massa do mercado mundial. Então, a gente acaba, obviamente, tendo essa competição, porque nem todo mundo consegue ter duas plataformas de jogos, né? E hoje, cada vez mais você tem um celular, você tem um tablet, você tem um computador, você tem os videogames, os consoles. Então, são muitas plataformas, muita gente dividindo o tempo e o dinheiro do consumidor. Mas foi interessante, porque eu acho que, de uma maneira ou de outra, a competição ajudou as duas empresas, especialmente Sony e Microsoft. A Nintendo estava no Brasil, talvez com distribuidor, se eu não me engano, a Latamel, que era o distribuidor oficial, também mais num paralelo, né, porque não tinha talvez o executivo da Nintendo representando a empresa. Mas eu acho que a gente ajudou a construir essa questão dos eventos, dos lançamentos simultâneos. O primeiro lançamento simultâneo no mundo, né, do lançamento mundial, foi o Halo 3, que nós fizemos na UZ Games, no Shopping Morumbi, à meia-noite. Né? Então você tinha o acesso a um jogo totalmente falado em PTBR, que também era uma novidade, né? Na mesma janela que os Estados Unidos, Japão, todo mundo estava recebendo. Então, acho que colocou o mercado brasileiro, do ponto de vista de consumo, nessa potência mundial que nós somos, né? A gente é um mercado que consome bastante, né? Hoje, até a Pesquisa Game Brasil, a gente tem mais de 75% das pessoas afirmam jogar jogos digitais. Então, obviamente, estamos aqui dentro de uma grande comunidade de pessoas que jogam e pessoas que se identificam muito com os gamers, né, que consomem muito além dos jogos. É a pessoa que consome o merchandising, é a pessoa que vai na feira receber o autógrafo do game designer, tá também assistindo séries, o mesmo conteúdo da internet relacionados aos games. Então essa grande comunidade é o que faz, eu acho, que a gente
trabalhar no mercado muito apaixonante e muito passional do ponto de vista de amor e ódio, muitas vezes, de alguma coisa que pode dar muito certo ou dar muito errado, porque o consumidor é tipo o torcedor de futebol. Se o time está indo bem, ok. Se começou a perder partida, aí o bicho pega. Aí tem que mudar a estratégia do jogo. Total. E, Guilherme, você também passou, né, pela transição do que aconteceu no mercado de música, no mercado de filmes, que foi a digitalização, né, dessas mídias. E no mercado de games, eu não sei como é que é hoje em dia, você pode me trazer dados, né? O que pesa mais, se são os jogos que a gente compra nas plataformas, as assinaturas, ou ainda a mídia física ainda tem um peso relevante? Como você bem comentou, Leandro, o mercado de games foi o que demorou mais para entrar nessa parte mais de assinatura, né? Você vê, por exemplo, os streamings de vídeo, né? O Netflix, há quantos anos está aí, o próprio consumo de música, né? Os games, cada plataforma tinha a sua estratégia, talvez, de proteção, ou seja, eu tenho os meus títulos, né, meus jogos que são exclusivos da minha plataforma. E com o decorrer do tempo, até com uma pressão do próprio consumidor, as próprias empresas começaram a criar o Game Pass, né, o PlayStation Pass também, esse tipo de modelo de assinatura, onde você tem jogos de catálogo, não são jogos talvez mais quentes que vão ser lançados, mas você tem um cardápio bem interessante do ponto de vista de qualidade e quantidade de jogos, você pagando uma assinatura dentro da sua plataforma preferida. Mas o mercado de games ele mudou bastante da forma como ele é visto do ponto de vista de receita, né? Até porque hoje você compra um jogo, ele é quase um serviço e não mais um produto, né? O que é um jogo como produto? Quando a gente ia numa loja de varejo, comprava o FIFA, jogava em casa e acabavam todas as fases, né? Você podia pegar aquele DVD, né? Jogar no lixo, virar porta-copo, virar qualquer coisa, porque ele acabou a experiência do jogo, né? Hoje em dia, muitas vezes você tem acesso ao jogo, tipo um Fortnite, um Free Fire, ele é um jogo gratuito, você já entra nessa imersão do jogo e conforme você vai querendo consumir passes de batalha, produtos cosméticos para melhorar o seu visual, esse tipo de coisa, o mercado acabou, né, abrangendo muito mais consumidores, porque ele abriu mais a porta para muito mais pessoas terem acesso e está tirando mais, entre aspas, dinheiro por pessoa impactada, se você tiver um envolvimento maior com a sua marca, né? Então, em vez de você pagar só $60 ou 200 e poucos reais, tem gente que você vai pagar hoje muito mais do que esse valor quase mensal, se você quiser, se for muito assíduo para algum jogo que tem um passe de batalha trimestral, que já tem que ter uma assinatura. São novos modelos para novos tempos que a indústria está se reinventando. E aí a pergunta é se vai precisar ou não ter plataformas de jogos para rodar todos esses jogos daqui a alguns anos, né? Porque a gente fala muito de guerra de plataforma de console, mas até que ponto, mas quantas edições de Xbox, PlayStation, Nintendo serão necessárias? Ou será que em algum momento, né, a nuvem, que é onde a grande aposta hoje da indústria, você vai poder rodar, né, de qualquer device, usando o seu smartphone como controle, ou um controle, um hardware, porque não importa o tamanho da tela, o que importa é o que está rodando na nuvem. Cara, é fantástico, muito bem. Eu lembro até que tinha um mercado paralelo, assim, você comprava, por exemplo, um jogo, depois que você jogava, que não servia mais para nada, você vendia ele, né? Isso já não existe hoje, já não tem mais, né, cara? Hoje já está bem mais reduzido esse tipo de coisa. O que eu acho que as empresas acabam fazendo, elas trabalham muito essas edições limitadas, que vira muito mais uma coisa de fandom, né, dos fãs da marca ou dos fãs da franquia. Verdade. Que aí querem ter talvez uma estatueta, alguma coisa a mais, né, do que a própria software. O software ele vai conseguir de qualquer jeito. Mas, é um colecionável, né? Você compra. Exatamente, porque vem vem um livreto ali com artes e tudo mais. Enfim, mas vamos lá. E aí depois da Microsoft você fundou a Silks, que evoluiu, né, como eu falei aqui na introdução, para SX Group. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, houve então aí uma transição de carreira e por que você decidiu deixar, né, essa multinacional para se dedicar ao seu próprio negócio? Olha, eu vou falar que a Microsoft, eu só tenho coisas positivas para lembrar do ponto de vista de tudo que eu aprendi, dos amigos que eu fiz, a minha esposa eu conheci na Microsoft, mas eu estava num esgotamento físico e mental nos últimos 2 anos de Xbox,
que me fizeram repensar um pouco a vida, né? Eu tive o meu primeiro filho nasceu quando eu estava na Microsoft, e dos 3 primeiros meses que ele estava vivo, eu fiquei 15 dias no Brasil, o resto era Manaus, Miami, Seattle, porque a gente estava num período já de mudança de plataforma, então foi uma coisa que para mim pesou bastante. E eu tenho, né, eu tinha um amigo de infância, né, que é o Felipe, que o apelido dele, quando eu tinha 12 anos, eu nem sonhava em trabalhar na Microsoft, ele já programava, ele fazia jogos, o apelido dele era Bill Gates. E ele fundou a Silks no ano de 2000. Então, quando eu entrei na Microsoft, ele fundou a Silks, que era uma agência era uma desenvolvedora de games. Então, ele fazia jogos para publicidade, muitos advert games que a gente acabou... o primeiro advert game multiplayer feito no Brasil, que foi para Philips e para Nike, foi ele foi a Silks que fez. Fazia jogos para educação, né? Então, quando você fazia algum tipo de conteúdo educacional, também tinha algum tipo de game para melhorar essa questão do engajamento, e fazia muitos sistemas também, porque era uma empresa basicamente de tecnologia. E a gente se encontrava em eventos da grande indústria, onde eu falava muito pela Microsoft, e ele estava sempre junto com a Abra Games, que é a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Games, e a gente meio que se reconectou. E depois de 2 anos dele pedindo uma ajuda para reestruturar a empresa, porque ele foi ele vendeu a primeira empresa dele com 17, 18 anos. Ele vendeu o site olé.com.br. Então ele sempre foi um empreendedor por natureza, nunca tinha passado por uma empresa grande e precisava colocar processo, porque a Silks já tinha seus 17 funcionários, né? Já tinha um faturamento de 2, 3 milhões em 2012. E ele falou assim, meu Gui, vem aqui ser sócio, você fica como CEO, vamos estruturar isso aqui para crescer. E aí, quando eu entrei um pouco mais com essa veia também de publicidade, porque a Silks, ela prestava serviço para agências de publicidade que depois vendiam para grandes empresas. Eu falei, então vamos nós virar a agência com esse DNA de tecnologia, e a gente virou já em 2013, já com essa pegada de ser uma coisa maior, atender direto o cliente final, né? E começamos a pensar em desenvolver produtos próprios, porque a gente tinha uma base muito grande de tecnologia e a gente começou a desenvolver alguns produtos que, quando ficaram prontos, a gente disse, opa, agora é a hora da gente expandir, né? Deixar a Silks como agência nossa. Hoje ela representa quase 80% da nossa receita na parte de prestação de serviço, mas a gente começou a focar mais essa energia em criar propriedade intelectual. Então a gente migra para o SX Group, onde a Silks faz parte desse ecossistema, e a gente cria a empresa Ludus Pro, que é uma plataforma de gamificada SaaS, que já ganhou, sei lá, vários prêmios de 100 Startups, é um EdTech, assim, está super no radar de novos investimentos. A gente já fez uma rodada, estamos partindo para uma segunda rodada. Criamos a Go Gamers, que é uma consultoria especializada na parte de games, focada justamente na pesquisa Game Brasil e também nessa questão das marcas não endêmicas que querem fazer parte desse mercado, como que você consegue, né, trazer para criar meio que uma conexão real com o consumidor, né? A gente conhece muito de pesquisa, então a gente faz muito essa parte de consultoria, e a gente trouxe depois 2 empresas que a gente está acelerando. Não foram empresas criadas pela nossa Venture Builder, mas a gente criou um núcleo de diversidade e inclusão, que é a Diaspora.black, que é uma travel tech, e a Diversitera, que também tem uma plataforma de pesquisa de censo, que há diversos treinamentos, mas também focada nessa questão de diversidade e inclusão, que são temas que a gente acredita que, mesmo com essas mudanças globais, continuam sendo temas importantes para se discutir, especialmente da questão geracional das empresas, né? Então, hoje a gente está meio que com esse frame, né, de grupo, e também temos uma área chamada OSX Collab, que são projetos e empresas que estão incubadas lá dentro, que talvez não vieram CNPJ ainda, mas já estão indo para a rua também. Que bacana, cara. Bom, e dentro de todas essas frentes, então, eu queria entender um pouco mais, isso é interesse pessoal, né, na EdTech. Eu queria que você comentasse, né, qual que é a pegada. E também você falou, né, de projetos... Cara, qual foi o termo que você utilizou? Mas tipo proprietários, alguma coisa assim? De propriedade intelectual, isso. Isso. Projetos e aí eu queria que você... com propriedade intelectual. Isso, e aí eu queria que você comentasse, então, são 2 perguntas, então a gente pode focar numa primeiro e depois na outra, né? Só me fala um pouquinho mais da EdTech, que eu fiquei interessado, né? A gamificação na educação é uma coisa que me interessa. Eu vou falar, e aí foi uma demanda que, assim, a gente trabalhava com diversos clientes de grande porte, né? E vieram 3 ou 4 projetos que os briefings eram, olha, a gente quer criar uma plataforma de treinamento para engajar os nossos funcionários e um onboarding da empresa.
Quando a gente viu que isso poderia ser um produto de prateleira, a gente começou a desenvolver com o tempo, né, que estava sobrando dos desenvolvedores. E em 2016 para 2017, o BNDES fez uma pesquisa no Brasil com 60 empresas de games que tinham capacidade para desenvolver produtos próprios, para uma linha de crédito onde você tinha um empréstimo para justamente desvencilhar a parte de prestação de serviço para você ter um pouco mais de fôlego para pensar em produtos próprios. Foi aí que a gente conseguiu submeter, foram só 2 empresas que foram escolhidas pelo BNDES, fomos nós e a Aquiles, né? A Aquiles é uma empresa fenomenal do Sul, que foi vendida para a Epic Games, que é a dona de Fortnite há 2, 3 anos atrás, e a gente acabou indo mais para a parte de gamificação, para o mundo corporativo. Eu não fui para o entretenimento, porque era onde a gente acreditava que tinha mais potencial para essa questão da aprendizagem corporativa. Então, a gente criou a Ludus Pro, que é uma startup de plataforma SaaS, né? Hoje nós temos mais de 150 clientes recorrentes, onde eu dou toda a estrutura de uma plataforma completa, onde tem todos os módulos de gamificação, você pode criar as missões, você tem diversos minijogos, você tem toda a questão de avatar, você tem a questão de premiação, você tem a questão de certificados, você tem a questão de loja para trocar por boné. Então, basicamente, a gente briga que é o nosso Wix do mundo da gamificação. Então, eu posso pegar qualquer tipo de conteúdo. Então, a empresa, ela compra o licenciamento, ela pode colocar o seu próprio conteúdo, se ela tiver uma equipe com game designers e tudo mais, ou ela pode contratar a Go Gamers, que eu falo, a gente tem o Better Together, tem uma consultoria e tem uma empresa que tem a plataforma, a Go Gamers hoje transforma os conteúdos brutos, né? Eu tenho 60 minutos de apresentação, eu crio uma trilha de aprendizagem, eu crio um storytelling, eu ponho essa pessoa dentro dessa plataforma para justamente ter esse melhor engajamento, né? Então você vê empresas de onboarding, que eu falo, o onboarding nas empresas é uma dor, porque às vezes você erra o processo, você não tem numa plataforma, você consegue ter todas essas coisas muito mais dentro de um controle, e você pode começar até o onboarding antes mesmo da pessoa entrar na empresa. Então ela já começa a ter o acesso a conhecer os produtos, as políticas, antes mesmo do day one, se a empresa tiver essa política. Então você já põe a pessoa muito mais bem treinada, né? E a gente tem N casos para contar de Vivo. Imagina quando a gente fala de teleatendimento, né, a rotatividade dentro de um segmento como esse, o quão importante é você ter talvez um onboard, um treinamento, ser digital e transformar essa questão de gamificação, onde você tem que criar um storytelling para essa pessoa também se sentir parte do processo. E eu acho que esse é o fenômeno midiático que eu gosto dos games, né? No game, você tem que tomar uma decisão para morrer ou para viver, né? Diferente de assistir um filme, de assistir um comercial. Então, quando você traz uma plataforma de aprendizagem que eu tenho uma ação, eu não vou ficar vendo o PowerPoint apenas, eu tenho que responder, eu tenho que escolher um caminho. Muda completamente a forma como a gente acaba, né? A gente tem o grande caso do Duolingo, como ficou divertido aprender língua, né? E eu acho que essas coisas que a gente aprende e implementa na Ludus Pro. Cara, fantástico. Olha, tem uma sinergia gigante com a gente aqui no Administradores, porque nós temos uma plataforma de cursos, né? E, enfim, não temos esse processo de gamificação, mas temos, assim, conteúdos excelentes, né? Conteúdos também premiados, curso de liderança com Daniel Goleman e tal. E aí eu fico pensando, o que a gente pode fazer para enriquecer mais ainda, né, a experiência de usuários e tudo mais? Eu acho que tem uma sinergia aí para a gente conversar depois. Muito. Mas aí, vamos marcar essa reunião aí que para mim interessa sim, tem tudo a ver. Olha, vocês estão vendo aqui no Café com a DM, né, que não é só bate-papo, aqui também rola negócios. Muito bem. Ô Guilherme, e conta agora essa outra parte que você comentou aqui dos produtos, né, com propriedade intelectual e tudo mais. Perfeito. Vocês chegam a desenvolver coisas assim para vender, por exemplo, eu não sei, agora eu queria entender um pouco da cadeia também desse setor, né? Eu ia falar que agora você entender muito bem para quem que a gente vende. Se eu desenvolvo um game, para quem que eu vou oferecer esse game, né? Então é bom que a gente aprende aqui também. Perfeito. Olha, eu vou falar que hoje a nossa inquietação, né? E hoje no SX Group nós somos em 5 sócios. A gente tem eu vou falar que prestação de serviço é uma necessidade hoje da gente efetivamente começar, né? Aprender a lidar, ter um cliente, ter um FII importante. Mas ele também é um modelo de negócio meio cruel. Porque às vezes basta mudar um diretor, um superintendente, você perde um contrato, é isso, você está sempre
vendendo o almoço para pagar a janta, né? Quando você tem um produto de propriedade intelectual, onde você meio, né, onde o cliente é um número e você não precisa saber o nome do cliente, né? Você depende menos você vai ter o entrada e saída de cliente, mas você tem um produto, né? Então, a gente acabou pensando como desenvolvimento prioritário, vamos criar esse produto. Por exemplo, o Ludus Pro é um pouco disso, né? Imagina, se eu tiver 1.000 clientes, a gente sabe que vão ter, sei lá, 50, 60 que vão sair, mas vão entrar mais 50, 60 no mês. Então você começa a ter um pouco mais de equilíbrio e você acaba virando, olha, o cliente se adapta ao meu produto, não eu que tenho que me adaptar, né, à necessidade do cliente. Essa talvez seja a premissa principal da questão de desenvolvimento de propriedade intelectual e, obviamente, margens maiores, maior rotatividade, inteligência que a gente poderia aplicar nos nossos dias a dias. Então, é um pouco mais nesse sentido. Na parte de desenvolvimento de um game, hoje a gente tem um mercado globalizado, né? Se eu desenvolver algum jogo aqui no Brasil, eu posso efetivamente publicá-lo em qualquer lugar do mundo, mas hoje eu também tenho a competição de qualquer lugar do mundo, as pessoas estão criando, as pessoas têm muito acesso à tecnologia, então é uma competição bastante árdua do ponto de vista de como que eu vou chamar a atenção. Então, existe muito essa questão. Eu brinco que se eu tivesse que desenvolver um jogo, se me desse 1 milhão para desenvolver um jogo, eu faria com 500 mil, os outros 500 mil eu investiria em marketing para fazer esse jogo aparecer, porque um jogo ruim com bom investimento de marketing, ele tem mais chance de sucesso do que um jogo bom sem muito investimento, tá? Mas a gente pensa muito nessa questão. Então, por exemplo, a Diversitera, que é uma empresa também de diversidade e inclusão, a plataforma também é uma plataforma SaaS, onde qualquer pessoa, qualquer empresa pode contratar essa plataforma, pode promover as suas próprias pesquisas, né, junto com a inteligência artificial que tem na própria plataforma, mas, de novo, se ela precisar de uma consultoria, também a empresa pode dar. Então, são formas da gente, talvez, criar um balance entre o que é prestação de serviço, o que é propriedade intelectual, porque às vezes o produto pode estar mais defasado, então a prestação de serviço equilibra um pouco as contas, você pode dar um gás no produto e o produto ser o grande chamariz para depois você vender um serviço agregado. Então esse é um pouco do modelo de negócio que a gente acredita ser o modo de fazer negócio, especialmente num país como o nosso, que também é tão volátil a questões econômicas, políticas e tudo mais. Então quanto mais, talvez, pratinhos girando a gente tiver em direções diferentes, menos chance da gente ter de contar histórias tristes, entendeu? Que legal. E aí pronto, aí vocês desenvolvem aí um produto, aí eu queria entender como é que, quais são os pontos de venda, né? Quem é que compra esse produto, como é que as pessoas têm acesso? Perfeito. Para produtos para consumidor final, a gente tem talvez 2 ou 3 produtos que a gente desenvolveu ao longo da história. A gente já teve um jogo que chamava EcoCity, né, já ganhou o melhor social game, na época era de Orkut com Facebook, ele tinha 400 mil jogadores diários. Nossa, cara. Né, era uma coisa assim fenomenal, e foi muito interessante porque na época o modelo de negócio nosso era um modelo de negócio a gente estava tentando vender patrocínio, né? Não existia essa questão de vender uma lojinha para dar os cosméticos, era outra mentalidade, né? Tanto que a gente acabou desligando o servidor porque não tinha mais sentido a gente continuar desenvolvendo numa mentalidade que já estava um pouco mais fora do contexto dos negócios do modelo de jogo, né? Mas hoje, talvez grande parte das nossas empresas, o nosso maior foco é o B2B mesmo, para justamente acabar trabalhando as questões mais dores de empresas através de produtos que a gente cria, né? A gente também está desenvolvendo agora um jogo que faz parte de um projeto transmídia, que é uma série de televisão infantil, que a Mono, que é uma empresa também parceira nossa, está desenvolvendo, e a gente está fazendo o game dessa série. Então é um projeto que vai ser exibido em algum canal, e a gente vai publicar esse jogo como uma forma de um alavancar o outro, e a gente tem propriedade intelectual compartilhada, né? Esse produto a gente quer vender para os canais de televisão, os canais de streaming, para eles poderem exibir dentro dos seus canais, dentro das suas políticas de licenciamento. Então, são essas formas que a gente tenta buscar para fazer receita com esses produtos próprios nossos. Fantástico. Você aqui despertou uma memória, né? Até uma memória afetiva, que era o tempo de fazendinha ali no Orkut ou no Facebook, eu não lembro qual que era a plataforma. É isso mesmo. Você sabe que fim levou essa turma aí, se eles evoluíram, enfim?
Olha, todo mundo evoluiu bem, viu? Porque eu diria que o Fazendinha, ele trouxe um elemento muito novo para o mercado de games, que ele trouxe mais pessoas do sexo feminino, e eles trouxeram uma mecânica que era muito mais colaborativa do que uma mecânica competitiva. E isso é o princípio de um jogo casual, que eu acho que hoje, por que a gente fala de game, gamificação? Por que game é um negócio tão massificado, né, do ponto de vista midiático? Porque hoje não deixou de ser uma coisa nichada para o adolescente, sexo masculino, classe AB, porque videogame ele é caro. Hoje você consegue acessar um Free Fire, que é um jogo bastante conhecido, num celular de R$ 800. E hoje as mulheres também fazem parte desse ecossistema do mundo dos games, né? Hoje também tem mulheres no mercado competitivo, do ponto de vista de e-sports. Então, eu acho que essa evolução foi muito causada por esses jogos do Orkut e Fazendinha, e o EcoCity ele também tinha muito dessa pegada, foi muito engraçado porque a gente não sabia da existência dos jogos, mas as mecânicas eram muito parecidas, né? Até parecia que a gente acabou copiando, mas foi coisa completamente do acaso, tanto que o nosso jogo acho que uns 3 ou 4 meses antes desses jogos serem lançados, mas eles já foram lançados com mecânicas muito mais, talvez, apropriadas às redes sociais do que a gente. A gente estava talvez no modelo mais old school, de, vamos vender patrocínio, vamos vender alguma coisa porque ele simulava uma cidade, podia vender, sei lá, um café para Nescafé, nesse tipo de coisa. A gente foi batendo na porta das agências, a gente até conseguiu a Fox, que era quem fazia essa intermediação com os clientes, né? Mas era outro modelo, eles já pensaram na monetização dentro do jogo, que era uma coisa nova para a época. Muito bem. Agora eu vou fazer um paralelo aqui, até porque eu tô pensando em entrar aqui, eu digo, no assunto aqui nessa frente, que a Netflix, os canais de assinatura, eles exerceram um impacto profundo na indústria do cinema. Então, assim, hoje a gente vê muito, né, as produções mais modestas, inclusive no cinema, eu estou falando disso, né? E então, assim, a indústria foi muito nesse caminho. Ela sei lá, foi para um minimalismo, acredito assim, em termos de investimento e tal, né? Então, as produções são bem mais modestas do que antigamente. Aí eu estou falando, sei lá, de os filmes que gastavam milhões e milhões para serem produzidos, os filmes de super-heróis, já faz um tempo assim que a gente não tem um grande blockbuster. Enfim, a gente não vê mais isso nos cinemas, né? Só que a indústria dos games, em contrapartida, ela vem se sofisticando cada vez mais e vem sendo exigido cada vez mais investimentos para se produzir um jogo. Então a gente tem, por exemplo, o aguardado GTA 6, né? É uma coisa que está sendo desenvolvida, eu não sei, talvez uma década, não tenho nem ideia. Por aí. E a gente fica naquela expectativa. E quando esse jogo for lançado, o que a gente pode esperar em termos de... Fazendo ainda o paralelo, né? Bilheteria aqui, né? De jogos vendidos e tal. Tem ideia disso aí também, Guilherme? Olha, eu vou falar que tem um fato interessante que eu acho que o mundo dos games, né? A gente hoje é mais do que conhecido que a indústria de games, ela é muito maior do que a indústria de música somada com a indústria de cinema, né? Então, hoje é mais fácil você ter um jogo que vira uma série, né? E eu falo The Last of Us como talvez uma referência, né? Tem gente que talvez nem conheça o The Last of Us no game, mas conheceu a série, foi impactado. Porque eu acho que os jogos têm um pouco mais de moral do ponto de vista e obviamente tem uma certa preocupação, até quando você faz um spin-off para uma série. Tem muito mais gente colocando o dedo, porque a chance de você tem que agradar o público que jogou e ainda amplificar o seu público, né, que vai ser impactado por uma outra forma de mídia, né? Essa parte dos estúdios, eu acho que a gente também, no mundo dos games, são poucos os estúdios que hoje estão com esses orçamentos hollywoodianos como foi no passado, né? Então, por exemplo, um GTA, um Assassin's Creed, um Halo, um God of War, são estúdios assim. Ontem eu convidei a Bruna Soares, que é da Ubisoft, para dar uma aula na SPM, e ela estava explicando que, por exemplo, o time de desenvolvimento do Assassin's Creed que está sendo lançado hoje são de 3 mil pessoas, assim, que entre marketing, desenvolvimento, é muita gente, assim, né? E são orçamentos, assim, estratosféricos, mas a expectativa é muito alta, né? O GTA, eu diria que é uma aposta certa, porque é uma franquia que tem aí, pelo menos, quase 30 anos aí, que nunca decepcionou.
né? Então, eu acho que e esse é o tipo de jogo que as pessoas pagam, né? Elas não querem saber se vai ser de graça, se vai ser freemium. Se custar R$300, todo mundo vai pagar R$300. Se custar R$600, vai ter gente pagando R$600, porque ela é uma franquia que se vende por si só, né? E eu acho que os games, eles se protegeram um pouquinho mais do que talvez a indústria de filme, que fez tanto spin-off, que acabou caindo até um pouco nessa mesmice, que tá faltando um grande blockbuster, porque já ressuscitaram tantos personagens mortos, já refilmaram tanta coisa, nos games ainda a gente não chegou nessa parte. Então o hype, ele é verdadeiro, ele vai acontecer, e eu acho que o GTA vai ser uma nova barra que o mercado de games vai atingir do ponto de vista midiático. E, cara, agora aproveitando, né, porque a gente aproveita para filosofar aqui também, essa coisa que você falou, que a indústria de cinema está se repetindo, enfim, requenta algumas fórmulas e tudo mais, e ao mesmo tempo a indústria, né, de games não passa pelo mesmo processo, pela mesma crise de criatividade, digamos assim. E então quer dizer que a criatividade continua em alta no mundo, né? Se tem, assim, né, games que utilizam tanto, né, desse poder humano de criação, por que você computa... Não, quero saber, é filosofia pura agora, tá, galera? Aqui você computa, né, essa falta de criatividade em uma indústria, né, e esse excesso em outra. Olha, eu acho que no mercado de game a gente tem uma possibilidade, né, de lançar jogos independentes muito maior do que hoje talvez um cineasta independente tem para promover o seu próprio filme, né? Eu acho que hoje a gente tem a Steam, que é um canal, né, de publicação de jogos, que você tem muito espaço para jogos independentes. A Microsoft, a Sony, eles também apoiam esses jogos, né, voltados para esse público independente. Mas eu diria que assim, hoje a gente tem uma plataforma que ela é muito democrática, que é o smartphone. Então, muitas vezes, o jogo, a criatividade está muito mais na sacada do que talvez na superprodução. Então tem jogos, eu falo assim, o Candy Crush, né? Puta, mas Candy Crush, ele é um fenômeno, né? O Angry Birds é outro fenômeno. Se você for pensar do ponto de vista de criatividade, de gráfico, ele tá anos-luz do que a tecnologia hoje tem, mas ele tem uma sacada. E eu acho que essa sacada do game, ela vem mais fácil do que talvez uma sacada de um filme independente. É muito mais imersivo, né? Para o jogo, às vezes em 5 minutos, você ama ou odeia, né? Talvez para você amar ou odiar um filme ou outro tipo de mídia, você tem que escutar um pouquinho mais um disco, né? Eu acho que tem um pouco dessa questão, porque o jogo você tem que progredir. Se você não fizer nenhuma ação, você não vai para frente, né? Num disco você pode colocar as músicas para frente, escutando, no filme você pode ir para frente. Então eu acho que nesse aspecto, até a própria forma midiática como é feito o jogo, ele tem que convencer o consumidor que o negócio é bom. Porque muitas vezes a gente acaba terceirizando a visão, né, de um filme, você vai ver a visão do diretor, é o que o diretor quer que você pense, né? Depois você pode até repensar alguma coisa, mas é a visão dele. No jogo, o game design, ele te abre uma possibilidade de várias funções, né? Eu falo assim, no FIFA, né, que todo mundo conhece, você pode chutar a cabeça do adversário? Você pode, mas você vai ser punido. Então ele começa a criar as regras para justamente criar um ambiente que você vai fazer o que você quer, mas dentro das regras do jogo. Um GTA, a mesma coisa, né? O GTA talvez ele é mais conhecido para as coisas que você não deveria fazer, mas você faz, nesse ambiente aberto. Mas é isso que traz esse encanto e essa criatividade, que dá essa liberdade para nós, né, quem gosta de jogar, ter esse momento que você se desprendeu da realidade, você está no puro entretenimento, mas você tem uma ação para ser feito. Você não pode ficar passivo, senão você morre. Verdade, cara, tô curtindo demais aqui o nosso bate-papo, tenho certeza que a galera tá nos escutando aqui também, e tem um tema que a gente não poderia deixar de abordar, que é um tema que perpassa todas as indústrias, inclusive perpassa aqui as relações sociais e o desenvolvimento da humanidade, que é a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial vem sendo utilizada, enfim, né, no mercado de games, qual que é o seu impacto, o que a gente pode esperar? Olha, eu diria que a inteligência artificial é algo que veio para ficar. O que eu tenho conversado especialmente com pessoas das grandes empresas, então Microsoft, Ubisoft, Warner Games,
hoje as empresas elas têm de tanto essa questão de lei de proteção de dados, né? Já existe vários critérios que as próprias empresas têm para limitar até o acesso a esse tipo de inteligência artificial pela própria equipe deles, né? Então já é uma coisa menos voltada para a parte, talvez, vamos melhorar o desenvolvimento do jogo, vamos criar mais, né? Para a grande indústria, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho mais para entender como que isso vai entrar dentro de um dia a dia, né? Eu penso assim, vou dar minha opinião também assim, filosofando, né? Eu imagino que muito em breve eu vou poder criar meu próprio jogo, como hoje eu já posso criar minha própria música, né? Mas eu posso, de repente, criar meu próprio jogo com o meu ambiente, e eu posso, sei lá, talvez criar um personagem, né, ou um jogador, uma outra inteligência artificial para jogar o meu próprio jogo. Eu acho que a gente vai chegar num limite muito louco do Matrix, né? Mas eu vejo que a gente vai aprender ou desaprender muitas coisas de uma maneira muito rápida. Eu diria que em 2 anos o mercado vai ter uma nova reviravolta, tá? Mas eu não sei o quanto que talvez questões mais políticas e econômicas vão frear algumas coisas que parecem que poderiam ser utilizadas para melhorar o desenvolvimento, aumentar o desenvolvimento, porque também senão a gente vai perder muito esse controle. Eu acho que eu não me considero uma pessoa otimista nem pessimista, mas eu estou vendo que o negócio está indo mais rápido do que eu consigo entender, tá? Mas para as grandes empresas, eu acho que por mais que eles tenham também todos esses estudos, todos esses produtos dentro do seu próprio DNA, eu acho que tem um pouco de preocupação a forma como isso vai ser colocado para justamente não ferir nenhuma lei estadual, municipal, governamental, porque essa questão dos dados, eu acho que é onde cada um pisa de um jeito e pode machucar de um jeito diferente. É verdade, isso é um ponto extremamente importante. E aí eu fico imaginando, né, a gente nos jogos de uma maneira geral, né, por mais que os jogos estejam bastante evoluídos, você sempre joga, e agora falando dos NPCs, né, que são aqueles personagens dos jogos, eles sempre têm um determinado comportamento, e esse comportamento é limitado. Então, eu fico imaginando, né, um NPC com uma inteligência artificial. Aí ele viraria praticamente um ser humano dentro daquele ambiente, muito, né? Bom. E também sem limites, né? Eu não sei como é que a gente pode utilizar isso aí, mas seria fantástico. Ao invés de ter só o chefão do jogo ali, que você decora até os movimentos dele e tal, né? Para poder passar, imagina um que tivesse, né, uma inteligência, enfim, que a gente não pudesse prever o que ele fosse fazer, né? Eu acho que essas questões de criação de personagem, as personas, criação de ambiente, tá tudo muito mais fácil, né? Eu acho que agora, talvez a grande questão é como que você vai conectar toda essa inteligência que cada uma dessas vertentes está... A questão de programação, você já também consegue programar falando com a IA. A parte de tela, a parte de personagem, a criação de temas, de storytelling, mas como que você junta isso? E isso vira um negócio também, né? Porque senão, como que a gente vai... eu vou fazer meu jogo, o Leandro vai fazer o dele, mas eu vou jogar no jogo do Leandro, o Leandro vai jogar no meu jogo. Como que a gente vai conseguir chegar num parâmetro do que é bom, do que é ruim? Então eu acho que a gente vai viver aí uns 2, 3 anos aí de bastante especulação ainda, mas também de muito resultado, porque eu acho que você pegar 12 meses para cá, muita coisa mudou, e muita coisa mudou para melhor, assim, do ponto de vista de aplicação da inteligência artificial para algumas coisas do dia a dia, né? Mas para esse ponto de desenvolvimento de produto, eu acho que de um jogo, eu ainda não sei qual seria essa aplicação real no dia a dia. Muito bem. Ô Guilherme, cara, a gente tá chegando aqui no finalzinho, eu queria que você agora passasse pra galera, vamos lá, eu acho que tem muita gente curiosa, querendo aprender mais sobre games, sobre essa indústria, sobre você, sobre SX Group, desculpa. Então, eu queria que você passasse aqui pra turma, daqui que a gente deve ler, seguir e acompanhar. Perfeito. Bom, meu LinkedIn é fácil, é Guilherme Camargo, então é só se conectar, né? O SX Group é sxgroup.io, é a nossa landing page, lá tem todas as empresas do grupo, um pouco mais do que a gente faz, espaço colaborativo, e a gente tem uma coisa muito interessante no SX Group, porque eu tenho a competência de marketing comercial, eu tenho o próprio coworking, eu tenho o financeiro, que são serviços que eu divido entre as empresas. Então, uma empresa que está numa startup de 6, 7 pessoas, talvez não tenha uma pessoa 100% de RH na necessidade, mas eu tenho um serviço que faz toda essa questão de captação, política de gestão de cargos, tudo mais, mesma
coisa que eu tenho na parte financeira. Então, são serviços compartilhados para todas as empresas do grupo e é uma coisa interessante para quem efetivamente, né, está buscando uma empresa, né, ou um grupo que tem um ecossistema que muitas vezes a gente coloca nosso esforço de serviço através do investimento de 2 anos para justamente fazer essa empresa escalar para um outro estágio. Então, quem tiver mais curiosidade, por favor, vai lá. E por último, eu sou coordenador da pós-graduação de Game Business, Jogos como Negócio, né? A gente está começando a nossa 3ª turma, começamos essa semana. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do curso, dessa pós-graduação, também é só entrar no site da ESPM, digitar Game Business, que aí você vai cair na nossa página do curso. É um curso de pós-graduação que a gente fez eu acabei mesclando professores com um pouco mais de perfil acadêmico e tem muita gente do mercado. Então tem o Bruno Mota, que é o Subscription, a pessoa responsável pela parte de Subscription na Microsoft Mundial, ele dá aula. A Bruna Soares, que é diretora global de parceria da Ubisoft. Renato Norato, que já trabalhou na Riot Games, trabalha no Google. Tem a Cíntia, o Carlos, um monte de gente de mercado que também a gente faz essa capacitação para pessoas que querem ingressar nesse mercado, querem se aperfeiçoar dentro do contexto, né, de como eu brinco que é o lado B, o lado business dos games. Né? Então a gente fala modelo de negócio, fala muito de ecossistema de cadeia produtiva, falamos muito de game design e gamificação para melhorar a relação empresa-consumidor e tudo mais. Então é o lado de negócio mesmo, que é o lado que eu mais me interesso pelo mundo dos games. Cara, genial. E agora, para quem está assistindo o Café com ADM e que é possível também assistir não só no YouTube, mas no Spotify, não é isso aí, Vitão? Vitão é que é o nosso editor aqui, tá mandando eu dar esse recado aqui. Bom, você pode assistir em vídeo. E aí você vai ver aqui o Guilherme, né, em cores. E parece o Reinaldo Gianecchini dos games aqui. E atrás dele tem uma coleção lindíssima aqui de guitarras aqui que eu tô babando, cara. Tem guitarra, tem baixo também, violão, o que mais que tem? Tem tudo. Não, na realidade, Leandro, eu sou baterista. Eu fui baterista de uma banda chamada Street Bulldogs, que é uma banda de hardcore. Tenho 7 discos gravados, fui pra Europa e eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho que toca bateria e um filho que toca guitarra. Então eu brinco que eu tenho a Camargo Conspiracy, que são meus 2 filhos, um toca batera, o outro toca guitarra, e eu toco baixo com eles. Então a gente faz uns covers, de vez em quando a gente faz umas aparições, e a gente toca aqui em casa mesmo, no nosso estúdio. Então, cara, uma vez genial. a cada quinzena a gente grava uma música. Tô babando e parabéns. Muito bem. Guilherme, obrigado mesmo aqui pela presença no nosso Café com a ADM, foi genial, curti muito. E tenho certeza que você que está aí do outro lado também curtiu demais e você vai deixar o seu comentário dizendo o que você achou desse Café com a ADM de hoje com o Guilherme Camargo e vai também compartilhar esse episódio com seus amigos, é claro, né? Então clica aí no botãozinho de compartilhar, já manda no seu grupo de WhatsApp aí do trabalho, da firma ou da faculdade, enfim. Manda pra turma e se compartilhar, compartilhe também lá no Instagram. Aí marca a gente. Você passou o Instagram também, Guilherme, ou não? G Camargo 76, meu Instagram. Gcamargo76, marca a gente no @café com ADM, no @administradores. E galera, semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês, combinados então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!